A paz do Senhor, meus irmãos. Uma satisfação nós podemos estar juntos novamente, né? Hoje, 11 de fevereiro de 2025, para a glória de Deus, estamos aqui para mais uma das nossas aulas, não é? As nossas lives, essa de número 232, quando nós estaremos ainda estudando sobre as perguntas escatológicas. E nós queremos desde já cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que já estão chegando para estar conosco, né? Desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mencionaram, né, para os irmãos que nós estamos aqui desde o Paraná, mas estamos aqui nesse propósito, né, de continuarmos perseverando em buscar conhecimento de Deus, aprender mais a respeito do Senhor e também da sua palavra, não é? Sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi, respondendo aqui as perguntas escatológicas. É isso aí, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, meu pastor. Pai, Senhor, pastor Ciro, tudo certinho? Senhor, pastor Ecos, tudo certo. Muito frio aí? Rapaz, esfriou um cadinho, viu? Aqui também. Esfriou um cadinho aqui, não tá dando para ficar sem blusa, não. Tava vendo até um vídeo aí com o pessoal. Agora o pessoal está abusando da inteligência artificial, né? E fizeram um vídeo aí com neve em Niterói. Já pensou? Meu Deus, olha, povo criativo mesmo, rapaz, olha. Não tá nevando ainda, mas esfriou um pouco. Mas com certeza, deu uma baixada na temperatura aqui. A nossa região baixou muito de anteontem para cá, foi baixando e essa madrugada está prometendo ser da mais frias do ano já. Mas vai nevar em Apucarana, não? Não, aqui, rapaz, teve neve lá nos idos de 70 só. Rapaz, Geada, né? Geada dá quase todo dia. Esses dias de frio aqui tá dando geada todo dia. Mas neve ainda não. Uma vez eu tava aí no mês de julho, né? Tava Escola bíblica? Tava uma serração brava aí. Não, mas aqui é normal. Aqui, quando chega essa época agora de junho e julho, baixa o nevoeiro e frio e vento, né? O negócio de Apucarana é o vento, né? Que o vento aqui é de cortar. E aí, com o frio, a sensação térmica acaba sendo, assim, potencializada, né? Tem que se agasalhar bem, né? Não tenha dúvida. Mas você vai experimentar esse friozinho aqui, mês que vem você vai experimentar isso aí, vai ser benção. Vai ser bom. A nossa época da escola bíblica aqui, que é sempre ali meados de julho, é sempre muito gelado, né? Muito frio. E se não tiver chovendo, já é de bom propósito também. Se não tiver chovendo, já ajuda. Agora, se chover, aí a coisa promete. Aí promete, mas é isso. Pois bem, meu pastor, uma satisfação grande nós podemos voltar aqui. A nossa aula de hoje é a de número 232. Nós temos separado nesta pauta 5 questões, porém nós temos a questão 3 e 4 que elas se assemelham, né? Falando a respeito da iminência. Certamente vai dar para a gente trabalhar bem o tema com a abordagem sobre o assunto da iminência, porque é uma questão também que envolve profundamente a nossa doutrina escatológica. E muita gente não entende, né, essa situação, a questão da iminência. Até porque muita gente cresceu ouvindo que para Jesus voltar tinha que pregar o evangelho no mundo inteiro. E aí a turma fica com isso na cabeça e não entende a doutrina da iminência, mas nós vamos chegar lá. Mas o senhor está com a oportunidade, pastor, para fazer as suas considerações iniciais, e aí nós já vamos dar início aqui à nossa pauta. É um privilégio poder participar de mais uma live e 232, né? Isso. E é importante a gente poder falar sobre esse assunto da iminência, que eu creio que vai ser... Tem outras perguntas, mas eu creio que vai ser um dos principais focos, né, da nossa aula de hoje. A iminência, muita gente ainda não entendeu o que significa iminência, né? E eu creio que vai ser uma oportunidade para nós fazermos uma distinção entre a iminência e a brevidade, né? Porque às vezes a pessoa pensa que iminência tem a ver com brevidade. Ah, Jesus falou que breve as coisas aconteceriam e tal, e passaram 2000 anos, por que ainda não aconteceu? Porque a pessoa está confundindo brevidade com
iminência. São duas coisas completamente diferentes. Porque, claro, a brevidade, evidentemente, não estou respondendo ainda nenhuma pergunta, mas só para jogar um pouco de curiosidade aí. Lançar luz? Para quem Só para lançar luz no tema. a brevidade que a Bíblia menciona é do ponto de vista de Deus, né? E Deus não controla o tempo de Deus, não é o nosso tempo, Com né? certeza. Brevidade para nós é uma coisa, proximidade para nós é uma coisa. Para Deus, o que é proximidade ou brevidade para aquele que tem tudo diante dele como se fosse um eterno presente? Né? Então, Pedro falou, né? 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então, ali ele só quis dar uma ideia realmente do que representa o tempo para Deus. Não é claro, ele não estava falando de equivalência, né? Porque às vezes alguém entra por esse caminho também. Ele leva para esse lado. De querer fazer uma equivalência. Não, se um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, então eu vou converter o dia para 1000, né? E aí é o erro, porque começam a surgir os cálculos mirabolantes, né? Mas com certeza. É isso aí, pastor Rex. É um bom tema, né? Com certeza. Para nós hoje. Aí nós vamos ter condições de fixar bem. Lembrando que iminência é uma coisa e eminência é outra coisa, né? Eminência é quando uma pessoa é importante, olha, né, vossa eminência, ou algo importante, né, algo eminente. Agora, iminente com I, aí tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos definir melhor daqui a pouco, né? Maravilha. Pois bem, meu pastor, iniciando então a nossa pauta, juntamente com os irmãos e irmãs que já estão conosco, já desejar que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e vamos aqui perseverar, firmes em seguir e servir ao Senhor. Uma mãe vai se lembrar dos filhos que não estarão no céu e vai reconhecer aqueles que estarão? Ótima pergunta, hein? Falando em uma mãe, eu quero só aproveitar aqui, o senhor sempre saúda a nossa irmã e hoje eu vou aqui tomar a liberdade também de saudar a nossa irmã Ivone. Pois né? A Ivone não perde, meu irmão. A irmã Ivone é fiel nas nossas programações aqui. O Alisson aí também, ó. Maravilha, o Alisson chegou. Grande Alisson. E mais alguns irmãos que eu já vi que cumprimentaram aí. O Eliel, o irmão Eliel, o carioca, Eliel Batista, também já está na área. Já vi que ele chegou por ali também. Maravilha. Quem não tem podido participar mais é o pastor Evandro, né? O Evandro, ele assumiu programações na igreja lá e acaba coincidindo, né? Coincide no horário. Muito bem. Então, vamos à questão, né? Uma mãe vai se lembrar dos filhos que não estarão no céu e vai reconhecer os que estarão. Assim, uma boa questão porque as pessoas têm muita dúvida, né, com respeito ao nosso estado eterno, ao nosso estado glorioso. É claro que hoje nós conhecemos em parte. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13. Se a Bíblia diz ali, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que hoje conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, né, ali, claro, fica subentendido que a Bíblia está dizendo que nós vamos ter mais conhecimento quando vier o que é perfeito. E João também falou, não é? Filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, o estado eterno não é um estado de limitação, como é o da Terra, o nosso estado atual. Claro, nós não vamos ser onipresentes, oniscientes, onipotentes, mas nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo não mais sujeito às leis da natureza, às leis da física, né, de maneira geral. E o nosso conhecimento, evidentemente, vai ser ampliado, não diminuído. Então, quer dizer, se você conhece alguém aqui na Terra, lá no céu,
essa pessoa que você conhece, evidentemente lá também você vai reconhecer essa pessoa, vai ter comunhão com ela. Agora, nós vamos estar em outra dimensão. Não é mais uma dimensão como a da Terra, que envolve família, por exemplo, problemas familiares. Imagine a pessoa levar essa questão até Jesus, né? A questão do casamento, por exemplo. Vamos dizer que a pessoa o homem teve uma esposa, faleceu, ele ficou viúvo, e casou com outra e tal, aí vai que ela morreu, ele casou de novo, ou seja, 3 esposas ele teve enquanto passou por essa vida. Aí as 3 são salvas, 3 servas de Deus. Ele vai chegar lá no céu e vai ter 3 esposas? Como que vai ser? Não, lá não tem mais isso, não tem mais esse tipo de relacionamento. Mas a comunhão entre aqueles que são salvos vai ser algo muito glorioso. Nós vamos ser um no Senhor. Lembra da oração de Jesus, que aliás vamos estudar agora na escola dominical, no próximo domingo, não é? Na oração sumo sacerdotal que Jesus faz, ele diz que ele quer que nós, ele orava pelos discípulos, claro, e os discípulos ali eram representantes da igreja, e depois ele ora por todos que vão crer. Então aí ele faz o link, né? Usando a linguagem de hoje, ele faz o link entre as duas partes para mostrar que aquela oração que ele fez pelos seus discípulos também se aplica a nós. Não é? Então, quer dizer, o que ele diz da comunhão que ele tem com o Pai, e ele deseja que os seus servos, e aí ele está fazendo uma oração já relativa ao futuro glorioso, quando nós vamos estar lá na Nova Jerusalém, porque Jesus deseja que nós sejamos unidos e tenhamos unidade já aqui agora, mas ele ora por uma unidade com o Pai, lá na glória. E é evidente que quando nós estivermos na glória, em unidade com o Pai, os servos de Deus vão se reconhecer, mas a nossa relação não tem mais nada a ver com o tipo de relação que nós temos aqui na Terra. Esse relacionamento familiar, pai, filho e tal, sogra, isso não tem mais, graças a Deus. Brincadeira. Coisa importante, coisa importante. Eu faço sempre esse gracejo, porque a minha sogra é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra. Amém. Se ela estiver assistindo a live, é difícil, né? Mas se caso ela esteja assistindo, de vez em quando, quem sabe... Receba o meu cumprimento, meu abraço. Receba o cumprimento, a irmã Marisa Gomes, né? Serva do Senhor. Então, veja bem, os relacionamentos, por mais especiais que eles sejam aqui na Terra, no céu não tem nada, não tem mais nada com isso. Seremos como os anjos, Jesus falou, que nem se casam, nem se dão em casamento. Agora, irmão Ciro, o irmão não está fugindo da questão? Não. Por que eu estou falando tudo isso? É porque essa questão, por exemplo, a mãe reconhece um filho seu lá no céu, e outro filho talvez não foi salvo, viveu uma vida mundana e terá ido para o inferno. Veja, nós não vamos sofrer por causa de perdas. Por quê? A nossa alegria, Jesus até fez uma promessa nesse sentido. A mãe, quando está para dar à luz, João capítulo 16, que muita gente pensa que Jesus ali está falando da ressurreição propriamente, que ele vai voltar para os discípulos. Não. Ali eu entendo que ele está fazendo uma promessa já com respeito ao futuro. A mãe, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora e tal, mas depois é verdade à luz, tal, já não sente mais a tristeza e tal. Aí Jesus, ele diz, olha, eu também voltarei para vós e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ou seja, no nosso estado de glória, nós só vamos ter alegria. Não há mais espaço para tristeza. Não há mais espaço para um sentimento de tristeza. Então, aqueles que estiverem na glória vão se reconhecer, evidentemente, e vão ter uma comunhão, em união com o Pai, em união com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Vamos ser todos um no Senhor.
e vai ser algo glorioso, de maneira que perdas que são consideradas nesse estado que nós estamos hoje, não serão consideradas ali. Então não tem espaço para esse tipo de coisa. A pessoa está lá no céu, glorificada, num corpo em que não tem mais a ação do pecado. Porque o corpo glorificado é um corpo em que o pecado estará ausente. Então não existe isso da pessoa ficar falando, eu estou aqui, mas meu filho foi para o inferno, a minha filha. Não, a pessoa não vai ter esse tipo de sentimento, porque já vai estar, assim como aquele que vai para o inferno vai ser atormentado, né? Algo terrível, por toda a eternidade, aquele que estiver na glória vai desfrutar do gozo, da alegria eterna. Então, desculpa, a pessoa que perguntou, que foi mesmo, Não, que é o seu teu nome? aqui eu não tenho Não, nome. não tem problema. É que na verdade, eu pensei que eu não tinha falado nome, mas... Não. Mas eu imagino que deve ter sido uma É, mulher. Para esboçar a preocupação se a mãe vai conhecer ou vai deixar de conhecer, certamente deve ter sido mulher. mas são preocupações aqui da terra, né? Lá na glória, realmente, a Bíblia diz, né, que as aflições desse tempo presente, Romanos 8:18, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Claro, filho, pais, são muito caros para nós nesta vida e nós fazemos de tudo por eles, pela nossa família, nós queremos vê-los felizes. Mas quando estivermos lá na glória, quem estiver lá vai estar completo. Jesus falou também que a vossa alegria será completa, né? Está lá em João capítulo 17 também. Na oração sumo sacerdotal de Jesus, é uma alegria completa, é uma alegria que preenche completamente a pessoa, o nosso ser, né? De maneira tal que não haverá espaço para nenhum tipo de tristeza. Maravilha, meu pastor, é isso aí. Vamos lá. Agora, com relação ao Apocalipse capítulo 7, a pergunta que nos chegou foi essa: por que a igreja não aparece em Apocalipse 7? Então, quando nós estudamos o Apocalipse detidamente, nós entendemos que Apocalipse ele foi muito bem, é um livro que está muito bem estruturado, inclusive porque João seguiu as diretrizes do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus revelou para João o livro de Apocalipse, quando João estava ainda na ilha de Patmos, e depois, muito possivelmente, ele escreveu quando já estava em Éfeso, que ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação. Agora, ele provavelmente escreveu o livro já em Éfeso, né? Quando ele deixou o exílio. Porque no exílio, dificilmente ele tem curso para escrever ali, né? Dificilmente escrever um livro naquela época, hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Hoje, quer dizer, hoje com todas as facilidades, claro que quem escreve mesmo, né? Porque a gente tem muita gente que copia, né? Ctrl C, Ctrl V e tal. Agora, quem senta para escrever realmente sabe que não é fácil. Agora, imagina naquela época, né? Não tinha computador, não tinha nem máquina de datilografar, era tudo à mão ali o negócio, né? E tinha que ter material para escrever e tal, e era caro, não era barato. E publicar, então, muito mais difícil, né? E publicar um livro naquela época não era como hoje, imprimir vários exemplares. Era publicar um livro só, entregar na mão de alguém, e se fosse o caso de alguém que tivesse recursos, poderia produzir cópias. Como é o caso, por exemplo, de Lucas, né? Que Lucas ele destinou o livro a Teófilo, não foi por acaso, porque, pelo que tudo indica, Teófilo era alguém que tinha condição de divulgar aquela obra de Lucas, né? Por isso que ele fez o primeiro tratado, o segundo tratado, endereçou a Teófilo para que Teófilo, evidentemente, pudesse ali fazer com que cópias, né, chegassem à mão dos cristãos da época. Então, veja, como eu dizia, Apocalipse ele foi muito bem estruturado porque Jesus falou para João, Apocalipse 1, versículo 19, escreve as coisas que tens visto
e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, João, a gente percebe que ele segue à risca o conselho do Senhor Jesus, a orientação do Senhor Jesus, e ele divide o livro muito bem. Não é? Você vê que o primeiro capítulo realmente era aquilo que João tinha visto até aquele momento, que foi justamente quando o Senhor Jesus lhe apareceu em glória, e João, claro, não pôde fixar o olhar em Jesus, porque Jesus se manifestou em glória, ele caiu como morto, e depois ele descreveu o que ele viu, né, de relance. Aí, os capítulos 2 e 3 é justamente as coisas que são para João, o presente, né, para João, porque João estava ali sabendo do que estava acontecendo aquelas igrejas da província da Ásia, e ele então endereçou o Apocalipse, o livro de Apocalipse da verdade, ele foi endereçado para as destinatárias originais, foram 7 igrejas que são citadas em sentido horário, lá em Apocalipse 2 e 3, a partir da igreja de Éfeso, terminando em Laodiceia. Então você percebe que começa ali e vai, e realmente no sentido horário, porque era assim como elas estavam distribuídas, né, dentro, essas cidades, né, estavam distribuídas dentro da província da Ásia. E aí, depois, a partir do capítulo 4, você percebe que João começa a escrever as coisas que depois destas hão de acontecer. Aí já é o futuro. Futuro. Então, onde eu quero chegar com isso? João, quando Deus começa a revelar para ele o futuro, ele já vê a igreja glorificada no céu. Né? Porque o arrebatamento da igreja, embora ele seja mencionado em Apocalipse, fora da parte profética sequencial, né? Porque a parte profética sequencial de Apocalipse está do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. Essa é a parte sequencial. Claro, tem alguns parênteses também dentro dessa sequência, né? As chamadas revelações parentéticas, mas o que vem antes e o que está depois dessa sequência é justamente o prólogo, a parte epistolar e depois a parte do epílogo. Porque Apocalipse 22, 6 a 21 é o epílogo. É justamente ali naquele epílogo que você encontra a menção ao arrebatamento. Quando o Senhor Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, o galardão vai ser entregue por ocasião do arrebatamento. E nós sabemos que Jesus ele vem para isso, para galardoar a sua igreja. Também na parte epistolar, lá em Apocalipse 3, versículos 10 e 11, né? Quando Jesus disse: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo e tal. E ali tem a menção também de que é preciso, eis que cedo venho, né, e tal. Então, veja que Jesus faz menção ali, é uma menção ao arrebatamento, com certeza, mas está fora da parte cronológica profética. Porque na parte cronológica profética, quando João ele é chamado para ver o que está acontecendo no céu, e ali não é o céu propriamente dito, mas é uma representação pictórica, simbólica do céu no futuro. Veja que João está diante de uma representação. E naquela representação, ele vê o cordeiro, né, que está à direita de Deus, ele recebe o livro selado por dentro e por fora, e ninguém era digno de receber o livro, e nem de desatar os seus 7 selos, e João ali estava triste, porque não havia ninguém, diz, nem no céu, nem... Veja, Jesus não está no céu? Claro que está, mas naquela representação criou-se um suspense, como se você estivesse assistindo uma peça e na peça, e agora? Ou como, desculpa aqui do gracejo, a gente não vai fazer isso numa pregação, mas numa live, né? Não tinha aquele
o Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá me ajudar? Aí vem, aparece o, né? Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, mas só Não, para não é apologia, é, mas é só para o pessoal entender. que naquela representação esse tipo de coisa aconteceu, né? Aí Jesus entra em cena como cordeiro. É interessante que um dos anciãos diz para João: Eis o leão da tribo de Judá. Aí João procurou, né? Cadê o leão? Aí quando ele olha, ele vê o cordeiro, porque é uma representação. E esse cordeiro de Deus, que também é leão, o Senhor Jesus, ali que representa o Senhor Jesus, ele recebe da mão do que está sentado no trono o livro, selado por dentro e por fora. Quando ele começa a desatar os selos, ou quebrar aqueles selos, porque os livros naquela época, veja, o livro era tão caro na época, era algo tão importante, que somente aquele que pagou, que mandou fazer aquele livro, podia abrir. Por isso que ele tinha os selos. Não é? Era somente o selo ali é para determinar quem podia abrir aquele livro, né? Então, Jesus era o único que podia abrir. E quando ele quebra os selos, quando ele abre os selos, começam a se desenrolar os acontecimentos alusivos à grande tribulação. Agora, antes de Jesus fazer isso, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, João vê a igreja já no céu, glorificada, representada pelos 24 anciãos, que nós sabemos que é uma representação da igreja por causa das características. Eles estão com as características dos vencedores, como Jesus prometeu: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, aquele que vencer será vestido de vestes brancas, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E quando você olha para os anciãos, eles estão exatamente assim, com todas essas características, vestidos de branco, sentados em tronos, coroas na cabeça, cantando um cântico alusivo à obra expiatória, dizendo: digno é, Senhor, de receber o livro, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo e língua. Ou seja, eles usam esse pronome, né? Nos compraste. Claro, não é em toda versão bíblica em língua portuguesa você vai encontrar. Você vai encontrar na versão fiel, na Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é, junto com a nossa corrigida também, nesse ponto, eu considero que a ACF ela é mais precisa, né? Mas são as duas versões bíblicas, a Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil e a Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, são as duas versões de Almeida que estão em melhor sintonia com o chamado textos receptos, né? O texto recebido. Lá, aquele texto que advém do cotejamento que Erasmo e outros companheiros seus, Erasmo de Roterdã, fez e que veio a ser também o texto dos reformadores. Os reformadores fizeram suas traduções com base nesse texto recebido, que é baseado também no texto majoritário, ou seja, a maioria dos manuscritos gregos que deram origem a esse texto recebido, que é o texto, né, do Novo Testamento, que hoje, claro, tem aí, muita gente tem proposto um texto mais curto, mais difícil, etc., mas aquele texto que muitos dizem que tem muitas interpolações, eu penso que é o texto mais coerente, que está mais próximo dos originais. E ali você tem os anciãos dizendo: nos compraste para Deus, que é mais uma evidência de que é a igreja. Bom, onde eu quero chegar com isso? Se a igreja já é vista no céu, antes de Jesus quebrar os selos, é porque a igreja não vai estar participando do período tribulacional. Porque quando Jesus quebra o primeiro selo, começa o quê? Começa a ser descrito o período tribulacional de 7 anos, que vai dali do capítulo 6 até o fim do capítulo 18. Você vê a descrição desse período tribulacional, praticamente, né? Toda essa porção do livro de Apocalipse. No capítulo 7, o que você encontra? Você encontra um parêntese
entre o sexto selo e o sétimo selo. Quando é aberto o sétimo selo, descreve-se o conteúdo daquele selo, né? E qual é o conteúdo? Quando ele é aberto, João vê uma grande multidão, ele vê também os 144 mil, que nós respondemos uma pergunta sobre isso na semana passada, e a igreja, ela não está ali. A igreja glorificada, claro, porque a igreja já terá sido arrebatada. A igreja está no céu, já estará no céu nesse momento, galardoada, como João viu, com coroa na cabeça, vestes brancas, assentados em tronos, como Jesus prometeu, representada ali nos 24 anciãos. Então, a igreja não aparece no capítulo 7, por quê? Porque o capítulo 7 de Apocalipse descreve os salvos dentro do período tribulacional. Mas, irmãos, eles não são igreja. Veja, eles não são a igreja glorificada. Claro que a partir do momento que alguém é salvo, essa pessoa passa a fazer parte da igreja. Em que sentido? Hoje, por exemplo, quem é salvo é parte da igreja, mas não é parte da igreja glorificada ainda, porque a igreja só vai ser glorificada no arrebatamento. Da mesma forma, quem se converter dentro do período tribulacional e crer de fato em Jesus, é salvo e está fazendo parte, claro, da igreja, o povo de Deus, mas não a igreja glorificada. Ah, irmãos, filhos, mas e se morrer? A alma não vai para o céu? Vai para o paraíso, mas não vai estar no mesmo lugar onde estão os crentes glorificados, porque eu já vi gente pregando assim também. Ah, essa visão de vocês quer dizer que lá no céu a igreja está nas bodas do Cordeiro e vai continuar recebendo salvos, e eles vão ingressar. Não, não é isso que nós defendemos. Até porque o corpo glorioso... Desculpa. Hein? Toca o barco. Segue a vida. O cachorro aqui dá. O corpo glorioso, na verdade, o que é? É quando a pessoa já tiver sido revestida, né, da incorruptibilidade, da imortalidade, e aí ela ingressa lá no céu, onde Deus está, onde está o trono de Deus. É isso que você vê em Apocalipse. Quem ainda não recebeu esse corpo glorioso, ingressa no paraíso, que você vê claramente no capítulo 6, versículos 9 e 10, que não é no mesmo lugar onde Deus está, é abaixo do altar de Deus. É um estado intermediário. Então, os mártires do período tribulacional, eu não vejo problema de chamá-los como parte da igreja, mas não é a igreja glorificada. Então, é essa a diferença que tem que se fazer. Porque a igreja glorificada ela já está no céu. Então, quando João vê a igreja lá no capítulo 4, já é a igreja glorificada. Capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Capítulo 6 começa a ser descrito o período tribulacional. Capítulo 7, abre-se um parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo para descrever os salvos dentro do período tribulacional. E aí você tem os 144 mil, que são 144 mil judeus, ou israelitas, né? 12 mil de cada tribo que vão pregar o evangelho, e você tem também a grande multidão, né? Daqueles que vão ser salvos dentro do período tribulacional. Você tem cachorro, você entende como que é, né? O cachorro que resolveu brincar com a gente uma hora dessa. Aí tá A nossa, aqui, a Luciana pegou no colo. a nossa cachorrinha aqui está de câncer. Ih, rapaz. Ela está com câncer. A gente tem que dar um cuidadozinho diferenciado para ela. Oh, Mas tá Jesus. A mais velha? É a Sophie. Ah, É. Mas vai indo. a mais nova Tá tá bem. bem. Mas você imagina assim, Shih Tzu já é um cachorro feio, né? Aí você imagina ela tomando medicação, perdeu o pelo todo. É mesmo. Aí tá horrível, coitado. Mas vamos lá. A gente cuida porque É. são os bichinhos muito especiais, né? A Sophie já tem 13 para 14 anos já que está com a gente. Ih, rapaz, já tá com a idade. Já avançou Para muito. 6 anos agora. Avançou muito. A minha nasceu aí na época da pandemia, né?
Foi, né? Pandemia. Foi na pandemia. Mas tá bom, Tá pastor. certo. Bom, o cachorro roubou a atenção aqui, mas eu creio que deu para entender, né? Resolveu o assunto aí a respeito de Apocalipse 7. A igreja não vai aparecer aí porque já está arrebatada nessa época. Sim, exatamente. Ficou esclarecido. Agora, agora nós chegamos para a questão da iminência, e a questão é justamente essa. Fale sobre a doutrina da iminência. Eu acho que nesse apanhado que você vai fazer a respeito da doutrina da iminência, você já pode fazer a consideração da questão seguinte. A questão seguinte é assim: alguns se preocupam em saber quem será o anticristo. Mas, diante da doutrina da iminência, saberemos quem será o anticristo? Então, eu penso que nessa abordagem que você vai fazer a respeito da doutrina da iminência, você já pode também contemplar essa questão, não é? Se, considerando a iminência, nós já temos ou saberemos, né, quem é ou quem será o anticristo. Então, a doutrina da iminência, ela é muito cara, né, para nós que somos pré-tribulacionistas. Os irmãos de outras tradições, outras posições, que defendem outras posições escatológicas, eles não falam muito de iminência, eles não se preocupam com isso. Agora, nós consideramos essa doutrina muito cara, né? Porque, segundo essa doutrina, que é bíblica, nós vamos ver aqui, alguns textos também, o que significa iminência? Né? Eu vejo pessoas tentando torcer, eu já vi debates aí entre pré e pós-tribulacionistas, os nossos irmãos pós-tribulacionistas tentando torcer o sentido, tentando... Sabe como que é, né? Às vezes a pessoa não tem o argumento realmente, mas ela usa como principal argumento tentar destruir o outro argumento, não é? O argumento do pré-tribulacionismo. Mas a nossa definição de iminência, segundo a nossa posição pré-tribulacionista, é o seguinte: iminente está ligado, claro, ao arrebatamento da igreja, né? Mas iminente significa o quê? Pode acontecer a qualquer momento. Esta é a definição de iminência. Não é que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, está para acontecer, vai ser agora. Não, pode acontecer. Pode acontecer antes de acabar essa live. Mas também pode acontecer daqui 1000 anos. Eu não acredito que vai demorar tudo isso. Mas pode... Veja, voltando àquilo que eu falei no início. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro falou. 2 Pedro capítulo 3. Pedro ali não está fazendo nenhuma equivalência. Ele só está dando um exemplo de que, olha, Deus não vê o tempo como nós. Ou seja, Deus, ele criou o nosso tempo, evidentemente, nosso tempo que é um tempo cronológico, é um tempo cronometrado. Deus entra no nosso tempo, evidentemente, para nos ajudar, para nos abençoar. Ele controla a nossa agenda, a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas ele, o tempo que Deus estabeleceu, quando Jesus falou para os discípulos, quando eles perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? Né? E depois que Jesus já havia ressuscitado, estava falando do Espírito Santo que seria derramado e tal, ficar em Jerusalém. E aí os discípulos, que eram israelitas, evidentemente, eles estavam preocupados com o futuro de Israel, e eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus falou o quê? Atos capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder dinâmico do Espírito Santo, porque ali no grego é dinamis, né? Dinamis. O termo poder ali, então, é o poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude, o poder dinâmico do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E os pés de Jesus, então, começaram a se descolar do chão, e ele foi assunto aos céus. Enquanto os discípulos olhavam, 2 varões de branco, 2 anjos, né? Quando você compara com Lucas, você sabe que eram 2 anjos, não eram homens, eram anjos de fato. E ali aqueles 2 anjos disseram, varões galileus, né? Porque Judas não estava mais presente, o único judeu dentre os 12
já tinha traído o mestre, já tinha até Matado. cometido aquela palavra que nem sei se a gente pode dizer mais, né? Porque agora a coisa vai ficar mais complicada ainda, né? A questão de algoritmo, eu não sei se algumas palavras a gente vai poder dizer para o perigo da nossa live Para cair. evitar de perder o vídeo, perder a É, gravação, perder a edição e por mas aí vai. você já sabe o que Judas fez, né? Então, e aí, por isso que os anjos falaram, varões galileus, porque Judas era o único que não era galileu, Judas era judeu. Olha o nível de detalhe, né? Que você tem no livro de Atos. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Mas voltando, o que Jesus falou antes de ser assunto aos céus? Não vos pertence saber os tempos, ou ali no grego é cronos e kairos, né? Tempos e estações, é cronos, tempos ou estações, diz, né? E ali então é cronos ou kairos, ou seja, nós não temos como entrar no tempo de Deus, saber o que ele tem planejado, ele tem os seus propósitos. Nós só sabemos o que realmente nos foi revelado. E o momento exato do arrebatamento da igreja não nos foi revelado. Agora, é importante observar que iminência ela tem a ver muito mais com a nossa preparação do que com essa questão de querer determinar o momento exato, não é? Porque uma das características da iminência, daqui a pouco eu vou falar de 3 características da iminência, mas uma das características da iminência é a certeza de que Jesus breve virá. Isso é uma certeza. Qual é a certeza que nós temos? Jesus breve virá. Não é? Nós não cantamos breve virá, breve Jesus voltará. Então, é um hino pré-tribulacionista, né? Como na verdade a maioria dos hinos da harpa são. Alguns não são muito claros, mas também não são pós, né? Como alguém pensa, vocês cantam hinos pós. Não, tem alguns hinos que não são, vamos dizer assim, que não tem sistematização da doutrina, mas não são pós também, né? Tem muitos irmãos que gostam de falar daquele hino lá, todos vão viver, e extraem do contexto, mas é só ler a letra que está falando que a igreja vai entrar no céu e vai ter galardão, e logo depois do galardão entra no céu. Não pode ser a visão pós-tribulacionista, porque no pós-tribulacionismo a igreja não entra no céu. É arrebatamento de ioiô, já sobe e tem que descer, não entra no céu. Então não pode ser pós-tribulacionismo aquilo ali. Então o todos ali é todos os salvos, né, que hão de ver, não é todo olho verá, porque Apocalipse 1:7, quando fala todo olho verá, é na descida de Jesus à terra em poder e grande glória, não no arrebatamento. No arrebatamento, somente os salvos o verão, como está lá em Hebreus 9:28, né? O Senhor apareceu a primeira vez, e quando ele vier a segunda vez, ele vai ser visto. O termo ali no grego significa ser visto, ele será visto somente por aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que o esperam para a salvação, né? Que é a igreja, evidentemente. Agora, a iminência ela tem essa característica, a certeza de que Jesus breve virá. Agora, essa brevidade, aí eu volto ao que eu estava falando no início. Quando diz que Jesus breve virá, quando Jesus disse, eis que cedo vem, veja, é cedo do ponto de vista do tempo de Deus, que não é igual ao nosso. Por isso que Pedro falou, olha, 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. É o que ele quis dizer. Olha, a gente, claro, nós estamos esperando o Senhor para agora, nós queremos que ele chegue agora, mas 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Você acha que os irmãos que viveram no tempo das grandes guerras, eles não achavam que Jesus ia chegar? Eles estavam certos de que ia acontecer isso. E antes disso já, as pessoas estavam, quando houve os grandes problemas ao longo da história, nos tempos de Jesus, logo depois que Jesus foi assunto ao céu mesmo, no primeiro século, Paulo já dizia, né? Alguém até pensa que Paulo apresentou uma profecia que não se cumpriu, porque ele diz, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus,
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, né? Nós, os que estivermos vivos. Aí alguém diz, está vendo? Paulo falou nós, como se ele fosse arrebatado naqueles dias. Então, foi uma falsa profecia. Não, não é isso. Paulo ali está falando da iminência. Da iminência. O que é iminência? É exatamente isso. É você crer que Jesus pode chegar a qualquer momento e você estar pronto para isso. Porque também, se Jesus não voltar, no que tange ao arrebatamento, nós podemos partir a qualquer momento. A morte também é iminente. Você sabe qual é o momento da sua morte? Uns são mais novos, outros são mais velhos. A morte também, ela é iminente. Então nós temos que estar prontos. Então é importante observar isso, que a iminência tem que ver sobretudo com a nossa preparação. Jesus disse que voltaria. Agora, nós temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Que alguém, com base nisso, vai dizer o seguinte: não, então tá bom. Se iminência quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento, então quer dizer, quando Jesus subiu, ele já poderia descer, já poderia voltar no dia seguinte. Voltar. Não, isso não é possível, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ao subir, ele já disse, olha, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele também disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai as nações, os povos. Ora, para fazer isso, é evidente que um tempo teria que decorrer. Então você começa a perceber que a iminência não tem a ver propriamente com a brevidade do retorno de Jesus, mas tem a ver com a sua preparação. O que Jesus quer dizer com a iminência, quando ele diz que nós temos que estar preparados? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Aquela parábola das 10 virgens também, que fala de vigilância antes da iminente do noivo. Qual que é o sentido disso? Nós temos que estar preparados. Agora, entrando aqui na segunda questão, e aí eu quero falar de 3 características importantes da iminência, a pergunta, girando em torno também da iminência, diz que se alguns se preocupam em saber quem é o anticristo, como que isso fica, né, diante da doutrina da iminência? Saberemos quem é o anticristo? Isso aí. É isso, não é? Então veja, diante do que eu falei, a doutrina da iminência ela tem 3 características. Você tem que entender bem. Certeza, incerteza. Vou explicar já o porquê desse paradoxo, né? Se é certeza, como pode ser incerteza? E a terceira característica, a desnecessidade de cumprimento de sinais. Porque os sinais existem, é claro. Jesus falou dos sinais, Jesus falou do princípio das dores e tantos outros sinais, indicadores do tempo do fim. Mas quando nós falamos da iminência atrelada ao arrebatamento da igreja, significa que não precisa acontecer nenhum sinal precisa se cumprir para Jesus Jesus voltar para buscar a sua igreja. É iminente. Tem a ver com a nossa preparação. Então, veja, iminência, 3 características. Primeira, certeza. Certeza do quê? A certeza de que Jesus virá. Isso é certo. Jesus garantiu que virá, ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E continuando, ele disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós temos essa certeza que Jesus garantiu. Ele prometeu, além dos anjos falarem que Jesus voltará, além de Paulo, Pedro, e na ceia, quando nós participamos, diz lá, até que ele venha. Ou seja, a ceia, ela aponta para trás como memorial,
mas ela também aponta para o futuro, até que o Senhor venha. Então, nós temos essa convicção de que o Senhor voltará. Agora, o próprio Senhor Jesus garantiu. Então, nós temos essa certeza. Ao mesmo tempo, quando falamos da iminência, nós temos uma incerteza. Se nós temos a certeza de que ele vem, nós temos a incerteza do momento exato. Ninguém Quando sabe será? quando será. Daquele dia e hora, ninguém sabe. E daquele dia e hora ali quer dizer que você não sabe nada a respeito. Porque muita gente também fala, não dá para saber o dia e a hora, mas dá para saber o mês, dá para saber o ano. E aí começam utilizando aí esses subterfúgios para apresentar cálculos mirabolantes, que a nada levam, somente trazem confusão. Muita gente ao longo da história já tentou marcar datas, e as testemunhas de Jeová, e também os adventistas, marcar a data de Jesus várias vezes, e outros grupos também, e outros profetas, infelizmente até no nosso meio também, já teve pessoas que quiseram dizer quando Jesus vai chegar e tal, e cálculos, não sei o quê, eras, 2000 anos, depois mais 2000, mais 2000, estamos no 7º milênio, Jesus vai voltar, e teve uma determinada pregadora aí, profetiza, né? Se diz profetiza, que falou que Jesus voltaria num sábado de 2007, e 2007 já passou muito tempo, né? Já estamos a 2025, em 2025, e depois ela falou que não disse nada disso, mas outro dia eu achei o vídeo, por incrível que pareça, ainda encontrei no YouTube o vídeo lá dessa determinada profetisa dizendo que Jesus voltaria, né, num sábado de 2007. Mas essa aí é falsa. Então, É falsa. profecia falsa, com certeza, porque, aliás, qualquer profecia desse gênero é falsa. Com certeza. Jesus falou, daquele dia hora ninguém sabe. Então, iminência tem a ver com certeza e com incerteza. E, ao mesmo tempo, tem a ver com esse termo que eu uso, que é desnecessidade ou não necessidade de cumprimento de sinais para que ele venha. Por que eu digo isso? Porque se é iminente, e pode acontecer a qualquer momento, significa que não tem nada mais que possa acontecer. Irmão, seria a pregação do Evangelho. O irmão não falou que deveria ter um tempo para a pregação do Evangelho? Sim, evidentemente. Logo depois que Jesus subiu, é claro que ele não ia subir e depois já descer em seguida. Claro que ele quis dizer que haverá um tempo, haverá um intervalo, haverá necessidade também de que haja aí a profecia alusiva ao tempo dos gentios. Ao tempo dos gentios, né? Agora, repito, por que tem essa questão, então, da iminência já desde o primeiro século? Se tudo isso teria que acontecer, se tem eventos que ainda teriam que acontecer antes que Jesus volte, por que se menciona a iminência? É porque iminência, repito, tem muito mais a ver com a nossa preparação do que com a volta propriamente do Senhor. Porque o tempo para ele é como se fosse um eterno presente. Ele pode chegar a qualquer momento. Só que a qualquer momento, pode ser agora, ou pode ser daqui a 1000 anos. Não vai, eu acredito que não vai demorar tudo isso. Glória a Deus. Porque os sinais estão se cumprindo Quem dera hoje ser. Os sinais estão... Os sinais, o que acontece? Os sinais vão apontando que nós estamos entrando nos últimos segundos. Os sinais estão indicando isso, evidentemente. Porque os sinais, quando Jesus falou do princípio de dores, ele usa o termo Odin, que é um termo conhecido na literatura apocalíptica como dores de parto. E as dores de parto, elas vão se intensificando até o momento em que a mulher dá à luz. Então, o que acontece? Jesus usou esse termo para dizer o quê? Que os sinais que apontam para o fim são sinais de dores gradativas, que vão aumentando, assim como as contrações de uma mulher que está para dar à luz, elas vão aumentando até o momento em que a criança nasce. Então, é o que está acontecendo. Se você pegar qualquer daqueles sinais que Jesus apresentou lá em Mateus 24, como o princípio de dores,
você vê que todos eles estão se intensificando. Terremotos, guerras, e falsos cristos, e falsos profetas que estão surgindo, fomes. Tudo isso, na medida que o tempo vai passando, você percebe que não há uma melhora, há uma piora. Porque são dores de parto, ode no grego, né? Que é muito recorrente na literatura apocalíptica, que surgiu entre o ano 200 a.C. e o ano 200 depois de Cristo. Um período de 400 anos foi quando floresceu, surgiu essa doutrina, essa literatura apocalíptica, claro, literatura apocalíptica inspirada, mas também apócrifa. Tem os livros inspirados também da palavra de Deus, mas tem a literatura apócrifa, né? Que aí, no caso, é considerada literatura apocalíptica, mas não é literatura apocalíptica inspirada por Deus, profética de fato, né? Então, veja, se a doutrina da iminência ela tem essas três características, certeza, incerteza e desnecessidade de cumprimento de sinais, Jesus pode chegar a qualquer momento. Só que aí tem um detalhe. Nosso irmão perguntou se nós vamos saber quem é o anticristo. Aí nós temos que ir para outra profecia, que é aquela de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, que é um texto difícil de interpretar, mas que nós já tratamos esse texto aqui algumas vezes, Com certeza. em que nós não podemos confundir, quando lemos esse texto, a vinda do Senhor, que aí é uma referência ao arrebatamento, né? Paulo disse, com referência à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, não necessitais, né? O senhor pode ler, por gentileza? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não há de ser assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, veja, Paulo, ele diz que o filho da perdição, que aí é o anticristo, ele só vai se manifestar visivelmente quando vier o dia. Esse dia é o dia do Senhor. Embora nessa versão que o senhor leu, que é a nossa corrigida, diz dia de Cristo, né? Eu prefiro a versão que diz dia do Senhor, porque Paulo ele quis se referir ao dia do Senhor que os profetas mencionaram. O dia em que Deus vai julgar, o dia em que Deus vai tratar com Israel, vai tratar com os gentios. Esse dia, ele não deve ser confundido com o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, ele desencadeia esse dia. Esse dia começa com o arrebatamento da igreja. Mas ele não é o arrebatamento da igreja, até porque se trata de um período. O dia do Senhor, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e Paulo também menciona lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e ali Paulo fala claramente o dia do Senhor, né? E aí ele retoma, é o mesmo dia. O mesmo dia que Paulo menciona, se o senhor puder ler aí também, por gentileza, 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E o 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Exatamente, ele cita aí também o termo Odin, né, que Jesus utiliza lá em Mateus 24, versículo 8. Então veja, quando ele fala aí do dia do Senhor, ele atrela ao juízo, ele começa a descrever aí a tribulação.
Ele fala que nós somos os filhos da luz e nós não estamos destinados à ira e tal. Então, é com base nesse dia do Senhor, que ele já tinha mencionado, que ele fala de novo lá em 2 Tessalonicenses. Porque os crentes de Tessalônica estavam preocupados. Será que o Senhor já veio e nós ficamos? Porque nós estamos em meio a tribulações. Eles estavam achando que eles estavam. E eles estavam sendo perturbados por pessoas que até se passavam por Paulo, escrevendo cartas. Por isso que Paulo, nessa segunda carta, ele falou, ó, eu estou escrevendo com o meu próprio punho, para vocês saberem que sou eu mesmo. Porque tinha enganadores. Tinha aqueles que pregavam, tinha aqueles que profetizavam, enganando o povo. E Paulo falou assim, olha, não vos movais. O que eu ensinei para vocês ainda está de pé. Então, acerca da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não vos movais. Ou seja, o que Paulo falou lá na sua primeira epístola, sobre o arrebatamento, que a igreja será levada ao encontro nos ares e tal, e que nós não somos os filhos das trevas, mas os filhos da luz, e que a ira, nós não estamos destinados à ira, o Senhor vem para nos livrar da ira futura. Tudo isso, Paulo falou, olha, não vos movais. Aí ele começa a falar do dia do Senhor. Há uma tendência dos irmãos de outra tradição associar o dia do Senhor com a vinda do Senhor como se fosse a mesma coisa, mas não é. O dia do Senhor é o dia, o período em que Deus vai tratar com Israel, com os gentios, que é desencadeado pelo arrebatamento. Mas não é a mesma coisa. O arrebatamento é um momento. Não é? O arrebatamento não é um período, o arrebatamento é um momento. Um momento. Nesse momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, haverá, claro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, num momento, um lapso de tempo. É algo, um átomo, né? A Bíblia diz, um átomo. O termo do grego é átomos. Então, é algo muito rápido. Um abrir e fechar de olhos. Ah, não, mas isso aí é transformação. Não, é todo. O arrebatamento, ele tem elementos... Muita coisa vai acontecer nessa fração de tempo, né? Exatamente. É uma coisa só, é um rapto. Porque o rapto não é uma coisa lenta. Não é algo que Deus vai levando assim bem devagar. Não, é um rapto. O verbo no grego, harpazo, é você tomar com violência, com rapidez. Isso é um rapto. Jesus não foi raptado. Jesus foi assunto aos céus. Por isso que os discípulos ficaram olhando Jesus subir. Não foi um rapto. Porque tem muita gente falando, não, no arrebatamento todo olho verá. Assim como Jesus foi arrebatado. Jesus não foi arrebatado. Ah, mas Apocalipse 12, o verbo lá é harpazo, diz que o menino que a mulher deu à luz, a uma criança, foi... Veja, ali é um texto que fala de uma revelação pictórica. Jesus foi arrebatado menino para o céu? Não. Quando diz que a mulher deu à luz e a criança foi arrebatada, ali, claro, está implícito que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi assunto aos céus. Tudo isso está embutido nesse harpazo de Apocalipse, porque ali é uma revelação pictórica. Agora, Jesus não foi arrebatado, Jesus foi assunto. Então, o arrebatamento é um momento. Agora, o dia do Senhor não é um momento, o dia do Senhor é um período. Então, quando a igreja for arrebatada, e isso ninguém sabe quando será, é iminente, mas quando a igreja for arrebatada, só depois que a igreja for arrebatada, é que vem o dia do Senhor. E aí, no dia do Senhor, é que se manifesta o homem do pecado. E vem a grande apostasia também e tal, que alguns teólogos pré-tribulacionistas começaram aí de uns tempos para cá a afirmar de forma dogmática, né, que aquela apostasia é o arrebatamento. Eu não consigo ver isso. Eu prefiro nisso não. Eu prefiro essa explicação de que nós não devemos confundir a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele com o dia do Senhor. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é o arrebatamento, que o Senhor vem até as nuvens. É uma vinda, claro. Ainda não é a volta até a terra, mas é a vinda já, porque nós iremos ao encontro dele. Então ele vem até as nuvens, isso é fato. E a reunião acontece nas nuvens. Então, isso é o arrebatamento. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares.
Aí depois vem, o arrebatamento é um evento desencadeador. Aí ele desencadeia o dia do Senhor. E aí é no dia do Senhor que o texto mostra claramente que vem o anticristo. Então a igreja não vai ver o anticristo. Ele pode estar aí, evidentemente. Porque se o arrebatamento acontecer agora, é claro que o anticristo vai ter que nascer ainda, um bebezinho. Não, porque logo depois a agenda de Deus vai começar, Deus vai pôr em execução o que está previsto. Então o anticristo vai ser alguém que já está aí, que vai ser inicialmente, claro, influenciado por Satanás, como muita gente hoje está sendo, e depois vai ser totalmente possuído e vai se tornar um preposto de Satanás, não é? Então, pastor Hércules, as horas me mandam parar. Eu creio que deu para lançar luz aí, né? Com certeza, ficou bem claro para todos que queriam aprender a respeito da iminência, ficou bem clara essa questão, de forma aí objetiva, bem clareado. Um panorama a respeito do que é a iminência e também essa questão a respeito do anticristo, não é? A questão aqui, última que nós temos para hoje, vai ficar para a próxima aula. No milênio, o inimigo poderá tentar quem estiver no corpo glorioso. Essa vai ser para a próxima semana. Na próxima semana a gente vai voltar aqui para a aula de número 233 e o pastor Ciro vai responder logo de cara essa questão, então. Não é? Maravilha. Pastor Ciro, suas considerações finais. Amém. Quero agradecer pela oportunidade, né? Mais uma vez. E também agradecer os irmãos que estão comentando aí, que a gente está lendo, né? Mas a gente vai, depois de tanto tempo que nós estamos fazendo live, a gente vai desenvolvendo aí a capacidade de falar, pensar e ler. A gente leva umas cutucadas também, a gente finge que não vê e tal. Vê umas perguntas também, e a gente vai lendo, mas estou percebendo que os irmãos estão, graças a Deus, que muitos irmãos estão gostando, né? Ficamos felizes com isso também. Maravilha. E não deixe de, se vocês tiverem dúvida, façam perguntas, né? Que a gente vai responder se Jesus não vier, né? Antes. E se Deus quiser, nós vamos responder aí futuramente. Pastor Ecos, Deus abençoe. Não Maravilha. vou muito que as horas me mandam parar, mas agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos aí em Apucarana, nossa irmã Eliane, nossa vice-diretora e toda a equipe aí em Apucarana. Maravilha. Queremos aqui agradecer os irmãos que estiveram conosco, sergipanos, potiguares, né, cearenses, goianos, manauaras. Olha só, o nosso povo do Brasil com a gente, mas também apareceu o irmão lá do Japão. Né? Deus abençoe. Dizerem que, olha, ele estava dando 12 horas na frente aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Olha a irmã Dora aí, ó. Também. Dos Estados Unidos. É isso aí. Essa DJJ, a irmã Dora, já conheço pela foto. Amém, né? Olha aí, ó. Que benção. E satisfação grande, né? Ter os irmãos com a gente, sempre participando e tal. Isso é uma maravilha. A cachorrinha dormiu aqui, viu, pastor? Você apagou a bichinha aí? A Luciana no colo, ela dormiu. Pronto. A nossa coitadinha tá indo ali devagarzinho e tal. Oh, meu Deus. Ainda vai uns dias ainda. Não vai ser para agora, não. A gente tá dando tratamento nela, mas o tratamento deixa ela jogada nas traças, viu? Ela fica bem malzinha mesmo. Mas é isso. Vamos lá. Pois bem, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Quarta-feira, né, no horário de 22 horas, ao vivo pelo Instagram. Lembrando que essa aula, essa live fica gravada aqui no Instagram para vocês poderem assistir novamente, mas ela será disponibilizada também amanhã, quinta-feira, dia 12, né, 12 de junho. Ela vai estar disponibilizada também no nosso canal CETAD no YouTube, de forma que você pode também acessar ali e estar assistindo. Deus abençoe, pastor Ciro, saudação aí para a irmã Luciana, também para a Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Até a próxima. Amém.